Falando de Saúde. Um oferecimento Espaço Glam, o seu espaço de moda, beleza e saúde. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Falando de Saúde. Eu quero começar o meu programa de hoje agradecendo mais uma vez a sua audiência, o carinho que eu tenho recebido de todos vocês que assistem o programa, a toda a equipe do canal da gente que faz esse programa com muito carinho para você. Um grande abraço também aos nossos parceiros do programa, Márcio Cabeleireiros e todos esses outros parceiros e patrocinadores do programa Falando de Saúde. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já deve ter ouvido, lógico, falar sobre depressão. Você conhece alguém que tem essa doença? Você já sabe alguma coisa? Você acredita que a depressão ela pode ter alguma coisa a ver com doença da alma? Ou será que a depressão pode ser também um problema físico? Essas e outras dúvidas nós vamos tirar hoje, porque o tema do programa Falando de Saúde de hoje é sobre depressão. E nós fizemos um convite para a doutora Karine, ela é psicóloga, também atende na Secretaria Antidrogas e no CAD, que é o Centro de Atenção ao Dependente Químico, e atende também aqui na Clínica Santa Marta. E é nesse consultório delicioso, a decoração linda, que a gente vai começar o programa Falando de Saúde. Antes de mais nada, doutora Karine, seja muito bem-vinda ao programa Falando de Saúde. Eu que agradeço o convite, Nubiana. Eu estou realmente muito feliz em estar no seu programa, em poder compartilhar com os telespectadores um pouquinho desse problema que hoje é assim, tão presente nas nossas vidas e que a gente às vezes não tem a dimensão, né? Eu agradeço o convite. Muito obrigada. Nós é que agradecemos mais uma vez. Então já vamos partir para a primeira pergunta, doutora Karine. O que significa depressão? Nubiana, essa pergunta ela é muito interessante, porque a depressão ela é uma doença que ela não é palpável, ela não é vista, né? Se eu quebro um braço, eu consigo ver, né? Se eu tenho uma outra coisa, às vezes a gente consegue mensurar através de exames laboratoriais, né? Mas a depressão ela não é dessa forma. Então, a gente pensa que é uma tristeza, uma apatia, mas a depressão, o nome diz, diminuição. A depressão ela é uma doença clínica que causa uma certa diminuição. E aí diminui um monte de coisa que a gente vai conversar durante o programa. E você acabou de dizer que é uma doença que as pessoas não conseguem ver. E já que elas não podem ver, por exemplo, quando quebra um braço ou alguma coisa assim, existe algum sinal ou algum sintoma que quem estiver assistindo o programa alguma dica que você pode dar e a pessoa pensar, eu acredito que eu preciso fazer uma consulta que seja com um psicólogo ou algum outro profissional que possa detectar que eu esteja com depressão ou pelo menos iniciando esse processo de depressão? Sim, Nubiana, tem muitos sintomas que a gente vai aprender a observar e a nos observar, né, enquanto pessoas de sentimentos, porque a depressão ela atua muito nos nossos sentimentos. E aí às vezes entra aquela dúvida, mas a depressão ela é uma tristeza. Só tem depressão quem passou por algum trauma, ou por alguma situação de perda, ou por alguma tristeza maior, né? A tristeza é sim um dos sintomas da depressão, mas existem outros. Por exemplo, a pessoa com depressão, ela tem vários aspectos na sua vida ali que começa a diferenciar, que começa a mudar. Um desses aspectos é a energia vital. É aquela energia que te faz ter vontade de viver, que te faz ter ânimo, que te faz acordar cedo, olhar o dia, ver que as coisas estão bonitas, perceber beleza nas coisas, né? A pessoa com depressão, Nubiana, é como se ela tivesse colocado um óculos escuro para a vida. Né? Ela já acorda, ela já vê o dia triste, né? Isso aí já começa na parte da tristeza. Aí ela já tem uma apatia, que às vezes é confundido com preguiça.
né? A pessoa está tão preguiçosa, não levanta, dorme até tarde, não faz suas obrigações, não arruma uma casa, não lava uma louça. Mas uma pessoa ativa, que já tinha costume de fazer isso, e que de repente não consegue, não tem mais aquele ânimo, que perde o ânimo, é uma pessoa que já pode começar a prestar atenção. Então, a depressão, ela diminui o ânimo da pessoa, ela diminui a energia, ela diminui também a concentração. A pessoa fica esquecida, né? Não consegue concentrar no que tem que fazer, começa a esquecer os compromissos, começa a esquecer várias coisas que fazem parte da rotina. O que mais que a depressão ela diminui? Ela diminui, por exemplo, o apetite. A pessoa para de comer, né? A pessoa, às vezes, fica o dia inteiro sem comer e aquilo não faz falta para ela. Ela diminui o contato social. A pessoa não quer mais ter contato, né? Não liga mais para um amigo, não quer receber ninguém em casa, né? Evita ir a festinhas, evita sair de casa. Então, vai diminuindo tudo aquilo que a pessoa tinha costume de fazer. Todos aqueles hábitos da pessoa começam a ser modificados. Aí é onde a pessoa começa a ter que prestar atenção. Mas isso faz parte de mim, né, da minha personalidade? Ou será que eu estou com depressão? Será que tem alguma coisa errada comigo? E a depressão, às vezes, Nubiana, ela é leve, que é tão leve e tão crônica, já tem tanto tempo que aquilo está fazendo parte da vida da pessoa, que ela confunde aquilo com a personalidade. Não, aquela pessoa ela é mal-humorada, ela é irritada, ela é enjoada, ela é preguiçosa, né? É dela. Não, não é dela. A gente é mais que os nossos sentimentos. E a gente tem que começar a verificar que sentimentos têm feito parte do meu dia a dia e quais estratégias que eu posso usar para melhorar isso, né? E você falou muito sobre diminuição de sentimentos, de atitudes. E existe também, a senhora comentou, que você comentou um pouquinho antes da nossa entrevista, batemos um papo aqui sobre depressão, e você comentou também que existem outras situações também que se agravam. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso também. A depressão ela é engraçadinha, ela diminui tudo que a gente tem de bom e aumenta tudo que a gente tem que a gente não gostaria de ter. Por exemplo, ela aumenta a agressividade, às vezes a gente fica mais agressivo, aumenta a irritabilidade, a pessoa pode ficar mais irritada, aumenta a ansiedade, aumenta o medo, aumenta a culpa, né? Aí a pessoa pensa que tudo que está acontecendo é culpa minha, é porque ninguém gosta de mim, né? Esse sentimento de rejeição ele é aumentado. Ele aumenta o sono, a pessoa dorme mais. Né? É uma tendência, uma tentativa natural da gente fugir dos problemas, né? Da gente colocar aquilo para baixo do tapete. Então, o sono ele vem como uma fuga, como uma proteção realmente. Porque os sentimentos, porque não é só um, os sentimentos que envolvem essa doença terrível, eles deixam a gente num estado de desespero tão grande que a pessoa tende a escapar. E aí o nosso corpo é tão sábio que o sono ele vem para nos proteger e a pessoa dorme. Né? Dorme horas, não quer levantar, quer ficar ali protegida. Às vezes, Nubiana, esse sentimento ele é tão grandioso, de desespero, de medo, de perda de identidade, que a pessoa chega no ápice de cometer um suicídio, porque ela não aguenta lidar com essa avalanche de sentimentos negativos. Então, quando uma pessoa, e em Araguari, Nubiana, a gente, numa reunião que a gente teve há pouco tempo agora com a equipe do pronto-socorro, a gente ficou sabendo das estatísticas de tentativa de autoextermínio na nossa cidade. É alarmante, Nubiana. É assim, é mais ou menos 15 tentativas por semana. Né? Para uma cidade do nosso porte, está um problema grave. E as pessoas elas pensam que isso é fraqueza, que isso é porque a pessoa... Né? Não. A depressão ela atua de uma forma tão ímpar na vida da pessoa que ela leva a esse extremo. E por falar nisso, que você acabou de dizer que vamos falar aqui de Araguari, e vocês detectaram se isso é um problema que essas pessoas, essas 15 pessoas que tentam suicídio por semana, foi isso, né? Se isso é uma causa
Por exemplo, se alguém que tem alguém na família que tenha depressão, aquela pessoa já tem uma certa propensão, ou foi algum problema que ela passou no trabalho, ou talvez seria pelo excesso de cobrança e pressão, e sempre ser o melhor, essa cobrança excessiva de si, o que vocês detectaram de porcentagem ou de indicativo que possa abrir um pouco os nossos olhos em relação a esse índice tão alto de tentativa de suicídio? Se aqui em Araguari está assim, imagina o resto do mundo, né? Esse mundo moderno ele tem nos cobrado muito, né, Nubiana? É uma corrida contra o tempo, né? É uma necessidade de ter demais, né? Então, hoje, a gente preocupa muito em ter, em conseguir acompanhar essa tecnologia. Eu acho que essa exigência externa, ela é um gatilho que também ajuda a disparar essas instabilidades afetivas. As doenças emocionais, em geral, hoje a gente está falando da depressão, mas existem outras, o que acontece, Nubiana? Elas têm um componente genético, então, quando uma pessoa da família tem depressão, a chance de outras terem é muito grande, né? E elas existem, e quando a pessoa tem essa tendência, isso pode estar ali adormecido. E alguns gatilhos podem ajudar a disparar e acontecer os primeiros episódios, né? Não necessariamente precisa de um gatilho, mas quando esse gatilho existe, às vezes ele contribui mais para que isso aconteça. Doutora Karine, nós vamos partir agora para a segunda parte da nossa matéria. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Tem muito assunto ainda para ser falado sobre depressão. Eu espero você. Pizzaria Bella Donna, a melhor pizza da cidade agora em novo endereço. A massa mais saborosa com ingredientes selecionados para um sabor inigualável. Ambiente super agradável. Aqui você se sente em casa. E para lhe presentear, toda terça, venha com sua família e amigos saborear a melhor pizza com 50% de desconto. Pizzaria Bella Donna, de Casa Nova, para melhor te atender. Rua Uberlândia, 161 Centro, 3242-8550, Araguari. Quer alugar um carro para trabalho ou passeio? Vá à IES. O jeito mais fácil, rápido, descomplicado e sem burocracia, você encontra na IES Aluguel de Carros. Carros novos com total segurança, pois somos a maior rede de locação de carros do país. Venha para a IES Aluguel de Carros e sinta a diferença. Araguari e Uberlândia. Rua Joaquim Modesto, 183, fone 3246-4041, Araguari. E Rua Paraná, 815, Brasil, 3211-7500, Uberlândia. Empório Arte do Sabor. As delícias para os melhores pratos você encontra em Araguari. Camarão de todos os tamanhos, bacalhau especial, carnes exóticas, rã, cordeiro, filé de tilápia, queijos variados, vinhos importados, sal rosa do Himalaia, a água mais pura do mundo. E uma imensa gama de produtos para o seu conforto, com a tranquilidade de estar aqui, pertinho de você. Empório Arte do Sabor. A tranquilidade para você e sua família saborearem os melhores pratos. Rua Rui Barbosa, 528, esquina com a Praça Farid Nader. 34 3246 2007. A HT Calçados traz para você e toda a família a coleção Primavera-Verão. Cores fortes e vibrantes em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil. Na HT Calçados, você parcela suas compras no cartão de crédito e ainda conta com crediário próprio facilitado. A loja mais completa da cidade em sapatos, bolsas e acessórios. HT Calçados, sempre pensando em você. De volta aqui no programa Falando de Saúde. Para você que está ligando a TV agora, o tema do programa Falando de Saúde de hoje é sobre depressão. Doutora Karine, existe picos ou crises de depressão e depois quadros de melhora? Nubiana, a depressão ela é uma doença que ela tem um leque enorme
de frentes, né? Então, ela existe a depressão crônica, ela existe a depressão sazonal, né? Então, a depressão, ela realmente, em muitos casos, ela é episódica. O que é isso? A pessoa não vive com depressão em todo momento da sua vida. Em alguns momentos, esse episódio vem, né? Ele faz um declínio na vida dessa pessoa, depois ele sai. Às vezes, quando ele vem, para ele sair, ele precisa de um empurrãozinho, porque a pessoa vai lá embaixo, né? E esse empurrãozinho é o tratamento que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas ele tem níveis e ele tem picos, né? As famosas crises, né? Eu estou em crise, ou eu saí da crise. E aí as pessoas, elas falam muito também em alguns períodos do dia em que os sintomas eles são mais importantes. Por exemplo, no início da manhã ou no finalzinho da tarde, né? Muita gente reclama assim, Nubiana, vai chegando de tardezinha, na hora que vai escurecendo, me dá uma tristeza, me dá um abafamento, né? Uma dor no peito. Isso tudo aí é sintoma que pode te alertar, que pode te fazer observar melhor os seus sentimentos, que pode realmente ser um indicativo de depressão. Nesse caso, então, entra o papel importantíssimo do psicólogo. É verdade, Nubiana. Onde o psicólogo vai ajudar nesse caso? Vai ajudar a pessoa a identificar até onde isso é normal, porque às vezes no nosso dia a dia a gente tem situações de tristeza, de angústia, de agressividade, de irritabilidade, mas um profissional às vezes vai ajudar a gente a identificar até onde isso é normal e quando isso começa a ser patológico, quando isso começa a ser prejudicial, quando isso começa a ser importante, né? O profissional ele vai ajudar a identificar o sintoma, administrar esses sintomas, evitar que eles voltem, porque a partir do momento que você se conhece, que você conhece os seus limites, você logo vai identificar. Olha, essa apatia minha, até ali era normal, daqui para frente não é mais. Né? Eu estou irritada, nervosa, até aqui foi normal, mas daqui para frente não é mais. E quando você tem isso muito claro para você, fica fácil de você brecar o episódio de depressão no início. Porque tudo que a gente deixa aumentar, fica mais complicado de tratar. Inclusive, algo interessante que você disse, doutora Karine, em relação à depressão, é que é uma doença que é tratada por mais de um profissional. Eu gostaria que você falasse sobre isso. É verdade, Nubiana. A depressão, ela não é uma tristeza, ela não é uma fraqueza, ela não é uma característica pessoal, ela é uma doença bioquímica, é uma doença biológica. Ela afeta o cérebro de forma biológica, né? Então, ela não é uma doença só de sentimento. Ela também é uma doença que necessita um cuidado clínico. E o médico que tem a autoridade para fazer esse tratamento da melhor forma é o psiquiatra. Porque ele conhece essa dinâmica cerebral, ele conhece essa dinâmica, né, neuroquímica do cérebro. Então, é engraçado, Nubiana, que o estômago ele pode adoecer, ele pode fazer uma gastrite, a gente pode dar uma hipertensão, diabetes, né, uma asma. A gente não tem culpa, né, dessas doenças. E a depressão, às vezes, a gente pensa que é culpa da pessoa, mas não, gente, é o funcionamento cerebral, o cérebro também adoece. Né? Então, o psiquiatra ele tem esse domínio, ele vai saber identificar o tipo dessa depressão e o remédio adequado. Porque às vezes a gente vai em um outro especialista que às vezes não tem esse domínio total da doença. A gente vai em outro porque a gente pensa assim, não, psiquiatra é médico de doido, eu não sou doido, eu não preciso disso, né? Então, fica esse clichê às vezes atrapalha a gente ser medicado da forma correta. O psiquiatra ele vai ter aquela autoridade de identificar qual é esse tipo, que depressão é essa, qual o medicamento mais acertado. Ele vai encaminhar essa pessoa para uma psicoterapia, porque o medicamento ele atua lá nos sintomas, né? Ele atua lá na neuroquímica. E a psicoterapia, ela atua na sua forma de enxergar o mundo. Um vai de fora para dentro e um vai de dentro para fora. E aí os dois se encontram e o tratamento ele é completo. Né? Então, muitas vezes só o medicamento não consegue um sucesso.
e nem a psicoterapia. A gente tem que caminhar juntos, né? O nosso corpo, ele é uma estrutura muito complexa. Então, não adianta a gente querer que uma medida simples, pontual, resolva um problema dessa complexidade. E antes de falarmos, doutora Karine, sobre a questão do tratamento, você também trabalha na Secretaria Antidrogas e no CAD. E tem também, vocês detectaram também que existe uma correlação. Eu gostaria que você falasse sobre isso também. Nubiana, é muito importante a gente poder ter oportunidade de falar sobre isso, porque a família que tem uma pessoa usuária abusiva de álcool ou de outras drogas, a gente tende a achar que o problema principal é o uso abusivo de álcool ou de outras drogas. A gente vai lá na pontinha do iceberg. Mas, na verdade, muitas vezes, o que leva a pessoa a usar abusivamente qualquer tipo de substância é um vazio interno, é um desespero, é uma necessidade de autoaceitação, é uma necessidade de conseguir lidar com sentimentos que sem uma substância a pessoa tem dificuldade. Então começa lá nas festinhas, aquela pessoa que tem mais dificuldade de socializar, né, de colocar seus sentimentos, de ter uma autoestima favorável, essa pessoa já começa a precisar beber, porque aí ela consegue ficar bem nos lugares. Não, se eu não beber, eu não consigo ficar bem, eu não consigo ficar alegre. Então, isso aí já é um indício de que a pessoa não está bem consigo mesma. Ela precisa de uma substância para ficar bem. E aí ela usa hoje, amanhã, daqui a pouco isso faz parte da rotina dela. Insônia também, Nubiana, é muito importante. A pessoa perde o sono. Se eu não tomar uma cerveja ou 2 latinhas, eu não consigo dormir bem. Porque a perda do sono, tanto o excesso de sono como a falta do sono, ele também pode ser um sinal da depressão. Então, eu preciso relaxar para eu conseguir dormir. E eu faço isso com o álcool. E aí hoje é uma latinha, amanhã 2, daqui a pouco 10, e a pessoa está dependendo dessa substância para ficar bem. Isso é outro indício, né? Os números, eles nos falam que cerca de 70% dos dependentes químicos têm algum tipo de comprometimento mental, né? A depressão entra aí dentro. Então, a gente precisa pensar que o uso abusivo de álcool e de outras drogas, ele é só a pontinha, que o problema ele pode estar bem mais complexo. E falando em complexidade, qual é a forma de tratamento? Como eu havia dito, para problema complexo, a gente tem que usar todos os recursos disponíveis, né? O tratamento, ele é psicoterápico e clínico. Então, a pessoa precisa de uma ajuda de um especialista, de um psicólogo e, de preferência, de um psiquiatra, que vai saber ministrar esse medicamento da melhor forma, né? Então, em associação, esse tratamento tem mais chance de sucesso. Doutora Karine, e por falar em complexidade, quais são as formas de tratamento? É muito importante, Nubiana, que o tratamento ele seja feito em conjunto, né? Nesse caso, é importante que tenha o acompanhamento de um psicólogo e de um psiquiatra, porque o psicólogo ele vai lidar ali nas estratégias para que a pessoa identifique seus sentimentos, identifique onde que está falhando, o que merece atenção, e que ele ajude o paciente a buscar estratégias para lidar com essa falta. Com isso, o paciente ele vai aprender a identificar as suas falhas, as suas fraquezas, e vai aprender estratégias de como lidar com isso. Porque toda doença, a gente tem estratégias para lidar com ela, né? E a depressão também. Por exemplo, uma atividade física ajuda muito na reabilitação, um ritmo de sono é muito importante, porque uma das coisas que começa a alterar é o sono. Então, a pessoa voltando, tendo um ritmo de sono satisfatório, ela já vai melhorar a sua qualidade de vida, né? Atividades prazerosas, a gente vai indicando quais atividades elas são realmente prazerosas e quais estão cobrando demais da pessoa, deixando ela numa situação, às vezes, de muita cobrança, e que aí tem horas que a gente precisa parar e ver o que dá para ser feito. Nem tudo que eu gostaria de fazer, às vezes eu tenho condição nesse momento, né? Então, a psicoterapia vai te ajudar a rever os seus limites, a repensar seus limites.
E a parte clínica do psiquiatra, ele vai identificar qual é o tipo da sua depressão, qual é o remédio mais indicado para ela, se precisa de um remédio, se basta essa mudança nos hábitos, né? Então, ele vai ter uma condição de avaliar melhor a sua doença e de te receitar um remédio mais indicado. Independentemente de depressão ou não, o psicólogo ele é um profissional muito completo que vai ajudar, inclusive, não só nessa doença, como em várias outras resoluções de problemas que às vezes a pessoa sozinha não consegue ajuda. Eu costumo falar que o psicólogo ele é um espelho. Quando você se propõe a fazer uma psicoterapia, você se propõe a se olhar, né? Então, é mais difícil eu perceber que tem um borrinho aqui na minha maquiagem fora do espelho do que no espelho. Então, o psicólogo é essa oportunidade de você se olhar, se reconhecer, né? E ajeitar o que estiver ali precisando de ser modificado. Doutora Karine, o nosso tempo já está acabando, infelizmente, mas eu quero te agradecer por você ter aceito esse nosso convite do programa Falando de Saúde, falar de um tema tão corriqueiro. Infelizmente, a depressão hoje ela aumentou muito e se tornou uma doença muito comum entre as famílias e não só como pessoas individuais. Então, muito obrigada. Você nos deu uma aula aqui sobre esse tema e dizer para você que o nosso programa estará sempre de portas abertas para você, por todo esse trabalho que você está envolvida com o pessoal da Secretaria Antidrogas, do CAD, e que é sempre um prazer recebê-la aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, Nubiana, e eu quero deixar assim para a gente finalizar. Eu acho que de forma mais completa esse programa, a gente precisa lembrar que o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Que ele é um ser, ele precisa de várias estratégias para ele se sentir completo. E ainda assim essa completude ela é muito relativa, né? Então a gente tem que estar sempre de olho na parte física, a gente tem que sempre estar de olho na nossa parte social e na nossa parte espiritual, Nubiana, seja ela qual for, né? Então a pessoa ela tem que ter uma ligação com um ser às vezes maior que ela, porque tem problemas que às vezes fogem da nossa competência, né? Então a gente olhar esses três lados, eu acho que a chance de sucesso é maior. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, doutora Karine. E para você que está aí ligado no programa Falando de Saúde, mais uma vez agradecer o seu carinho, as suas sugestões de matérias. Continue acessando ao nosso site www.canaldagente.com.br. É um programa que é feito com muito carinho para você. Acesse também ao nosso Facebook, mandar um grande abraço especial para todos aqueles que assistem o programa Falando de Saúde. Eu vou terminando o meu programa de hoje com a minha sempre e eterna frase: muita saúde, paz no seu coração, vida longa para você e até o nosso próximo programa.